sexto ano. E aí? Como é que vocês estão? Estão bem? Estão se cuidando? Mas também estão estudando em casa, né? Eu espero que sim, tá bom? Então, eu peço que vocês peguem os cadernos de vocês para fazer anotações, tá bom? Que assim como vocês, eu peço que vocês façam anotação. Pode ter certeza que ao preparar uma aula, eu estou também fazendo minhas anotações individuais, tá bom? Que é uma maneira de nos nortear e facilita muito o nosso aprendizado, tá bom? Então, no vídeo passado a gente viu um pouco de uma revisão sobre a introdução da sociologia, sobre o que significa sociologia, né? E hoje a gente vai trabalhar o quê? Sociedade e comunidade, onde eu quero apresentar aqui a vocês o que é, né? O que é comunidade, o que é sociedade e quais são suas principais diferenças, tá bom? Que ao nosso ver, sociedade, né? Sociedade e comunidade, eles são que algumas palavras, alguns termos que estão relacionados, estão sim um pouco relacionados, tá? Mas são termos bastante utilizados popularmente, né? Sobre o que é sociedade, o que é comunidade. É muito comum a gente falar isso. Ah, uma sociedade X, uma comunidade Y, por exemplo, né? Então, mas vamos começar. O que é sociedade, tá? Sociedade, vocês até viram na aula passada de introdução à sociologia, né? Que a gente pode dizer que sociedade é um resultado histórico das relações entre os indivíduos, tá? Como vocês puderam ver, estudar também semana passada, a sociedade será o campo de estudo da sociologia. Já que a sociologia quer isso, quer compreender quais são as relações dentro da sociedade, como elas são formadas, né? Como elas se constituem, quais são seus valores, ok? Como a gente pode dizer o quê? Que uma sociedade ela é totalmente diversificada, tá? A gente vai encontrar vários tipos de indivíduos diferentes, porque pode sim, tá? Costuma-se dizer que em sociedade a gente tem um tipo de... Como é que eu posso dizer a vocês? Que na sociedade a gente tem um tipo de relações informais, onde as pessoas não precisam se conhecerem bem, compartilharem do mesmo estilo, tá? Mas a sociedade sim, os sujeitos eles convivem, tá? Eles podem conviver, eles podem compartilhar também as coisas em comum, mas isso não é obrigatório, tá? Mas o que é obrigatório em sociedade? Que os indivíduos sigam regras, valores, leis, algumas normas impostas pela sociedade, tá? Onde eles vão muito compartilhar, né? Essa convivência deles vai ser compartilhada para que assim eles possam atuar de forma coletiva, sempre visando o bem maior, tá? Mas aqui, vou dar um exemplo de uma sociedade. Por exemplo, né? A gente tem na música, ou até mesmo na escola, né? Vocês vivem em sociedade na escola, né? Onde vocês compartilham de coisas em comum, personalidades em comum, né? Que a personalidade já é algo individual do indivíduo, tá? É comum sim, você encontrar algumas características parecidas com outra pessoa. Como assim, Gil? Pronto. É muito comum Nicole ter características, gostos parecidos com os de Sara. É comum isso. Mas se você for olhar, elas estão convivendo na sociedade escola, com a sociedade sexto ano. Mas por mais que elas tenham características em comum, não é necessário que elas se criem laços afetivos, tá? Não é necessário que elas sejam amigas, unha em carne, apesar que eu sei que são, né? Mas acontece muito isso ao viver em sociedade, né? Os indivíduos, eles são sujeitos a seguirem umas certas normas, assim como a Nicole e a Sara seguem normas escolares impostas pelo Vera Cruz, né? Para que assim funcione melhor e se tenha um bem coletivo da instituição Vera Cruz, da turma do sexto ano, tá bom? É assim que a gente faz essa análise de sociedade, tá? Aqui a gente tem algumas características, se vocês observarem, na página 6, né, da apostila de vocês, algumas características da sociedade, tá? A gente tem uma das primeiras características. Elas partilham sim o mesmo território entre elas, tá bom? Partilham. Como assim, Gil? O mesmo território, o mesmo local, né? Vocês, aí eu citei o exemplo, Sara e Nicole, elas partilham do mesmo território, que seria o campo escolar. Aí a gente tem uma segunda característica aqui no livro, que é o quê? Partilha de um estilo de vida particular. Nicole e Sara têm um estilo de vida. A família delas é constituída de forma diferente.
né? Elas também têm um próprio estilo individual. Vamos supor que uma gosta de forró e a outra gosta de rock, tá? Tá vendo que são dois estilos de vida diferentes? Mas elas podem sim, de uma maneira informal, se relacionar, ok? A outra característica, o quê? Partilha do mesmo sistema comum de leis, regras e valores, né? Como eu até falei, para uma sociedade funcionar, é necessário que ela tenha isso. Leis, regras e valores. Porque se ela não tiver isso, como é que ela vai funcionar? Né? Vai ter o quê? Vai estar o indivíduo todo bagunçado, todo solto, né? Sem saber como se posicionar. Como se viver em sociedade, né? Por isso é necessário que o indivíduo, para viver em sociedade, ele possui algumas leis, algumas regras, algumas normas, tá? Outra característica também, por último, né, posso citar, da sociedade seria o quê? A partilha de construção de relações sociais entre os indivíduos. Aqui sim, os indivíduos podem sim construir relações sociais, como eu até mesmo citei o exemplo de Sarah e de Nicole, né? Que elas podem compartilhar o mesmo gosto. É muito comum isso ao viver em sociedade, tá? Sim, por mais que a sociedade seja formada por indivíduos, né? Indivíduos diferentes, que não precisa necessariamente que eles tenham uma relação afetiva, tá? Mas ao mesmo tempo também acaba gerando alguns conflitos ao viver em sociedade. Como, por exemplo, a gente tem um indivíduo que não vai seguir as normas da sociedade. Como é a questão das leis, né? A gente sabe que é proibido por lei matar. E quando acontece isso, não tem pena. Não tem uma pena, né? Onde aquela pessoa vai ser culpada por aquele crime. Porque isso, a sociedade vai puni-la a partir do momento que ela ferir ou ela infringir uma regra social. Ok? Aí a gente já tem a comunidade. Sim, a comunidade a gente pode sim se relacionar com a sociedade, já que uma comunidade também é formada por diversos indivíduos, né? Mas aqui ela já se relaciona por algo mais específico. Como, por exemplo, aqui já se formam grupos sociais, né? Já se formam grupos. Por exemplo, um grupo indígena, um grupo quilombola, um grupo político, né? No caso também, né? Que eles vão partilhando ali. Ao viver em comunidade, a gente tem o que? Em sociedade não é necessário, lembra que eu falei que não é necessário trocar as mesmas ideias, né? Pode-se viver individualmente. E já que não, na comunidade, a gente já tem os indivíduos, né, que pertencem a esses grupos sociais, compartilhando dos mesmos interesses, né? Partilhando isso. Partilhando alguns seus objetivos, como algumas ideias semelhantes, né? Aqui para que a comunidade funcione. É necessário que eles pensem de maneira igual, né? De maneira também adaptada, como é o caso da sociedade indígena. Não é necessário que aquele grupo indígena, aquele grupo social indígena, né? Eles compartilhem dos mesmos valores? Não é necessário para que assim funcione, tá? Como assim no caso dos indígenas também. Aqui na comunidade eles compartilham muito uma certa herança, seja histórica ou cultural, tá? Por isso muitos índios se relacionam, já que o seu passado, né, sua história é em comum, né? A sua luta é em comum, por isso eles se relacionam muito entre eles, tá bom? E se vocês observarem, a gente tem na página 7, né, algumas características da comunidade. Como a gente pode dizer o quê? É um agrupamento distinto, né, de outros agrupamentos humanos, né? Não é necessário que essa comunidade seja igual a outra comunidade. Como a gente tem aqui, por exemplo, uma escola de samba. Uma escola de samba também é um exemplo de uma comunidade, já que eles compartilham do mesmo interesse, né, da mesma história, que é mostrar sua escola de samba numa avenida, que é o caso disso, né, porque é maior ali o resultado de uma escola de samba, é levar sua escola à avenida, tá? Aí temos outra característica assim, pequena. Não é necessário uma comunidade ela ser grande, ela ser gigantesca, não. Ela pode ser pequena sim, ela pode ser formada por grupos. Vamos supor que vocês queiram formar uma comunidade, um clube, por exemplo, um clube do livro na escola. Para participar desse clube do livro, não é necessário que vocês tenham interesses em comum? Não é? Então é isso. Vocês, ali, para participar de um clube do livro, vocês estão vivendo em comunidade. Já que vocês estão partilhando de alguns interesses em comum, tá? E outra característica aqui, a comunidade ela pode ser autossuficiente. Como assim, Gil? Autossuficiente, tá? Elas podem pertencer
àquele certo grupo, àquela certa comunidade, né? Mas ao mesmo tempo ela também pode pertencer a outra. Ou não necessariamente depender especificamente daquela comunidade, tá? Ela pode sim ter outros interesses, ok? Então, espero que esse vídeo da nossa aula de hoje tenha para vocês entendido um pouco sobre essas relações, qual é a relação de sociedade e comunidade, tá? Vou deixar como uma atividade de fixação que vocês realizem a atividade da página 9 que vocês realizem a atividade da página 8 da apostila, tá? Tá pequenininho. Lá tem 3 questões, eu peço que vocês respondam, tá bom? Não preciso me mandar foto da atividade, porque quando for durante a aula, eu vou entrar no grupo e vou passar uma listinha, dependendo que quem fez me diga, tá bom? Vou confiar. Então, peço que vocês fiquem bem, estudem, organizem um horário, tá bom? Um local calmo para que vocês assistam essas aulas, tá bom? Que isso é importante. E no mais, fiquem bem. Um abraço, por enquanto virtual, tá? Até a próxima aula. Tchau!